Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Pessoal, nós vamos agora para a palavra, vamos abrindo em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Eu até comentei com Deus, né? Eu estava preparando uma outra mensagem, mas Deus mandou eu pregar essa mensagem aqui. É uma mensagem que eu já preguei, mas a forma que eu vou ministrar ela para você hoje, ela vai cair um pouco diferente. Ela vai chocar um pouco diferente no seu íntimo, ok? Gênesis 26, a partir do versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se já Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Deixa eu explicar isso para você que é muito importante. O Isaque não está fazendo nada aberrativo. O Isaque não está fazendo absolutamente nada de louco. Ele está apenas usando a lógica dele. Eu estou numa crise grande. Aliás, eu não. Toda a nação estava numa crise muito grande. Vou ir para o Egito. Por que eu vou para o Egito? Por causa do rio Nilo. O rio Nilo, as margens do rio Nilo dá para plantar. Então a gente vai plantar porque está irrigado, mesmo em época de crise. Está irrigado, vamos plantar. Dali vamos colher e vamos sobreviver. Então ele estava indo pelo lógico, pelo natural, pelo humano. E ele estava indo. E isso não é errado, irmãos. Irmãos, eu e você, Deus nos concedeu a faculdade da lógica. Ele nos concedeu a faculdade, sabe, do entendimento, da compreensão, de fazer as coisas. E o ser humano dá o seu jeito. Surgiu uma crise, surgiu a pandemia, vou fazer tal coisa. É normal. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração. Não adianta, irmão. Não adianta, a gente vai acabar se preparando, a gente vai se projetar. Não, agora eu vou fazer isso, não, agora eu vou fazer aquilo. Aí, toda vez que surge uma necessidade, uma falta, uma escassez, um ataque das trevas, uma crise, uma pandemia, a gente se projeta. A gente começa a se projetar. Pastor, isso é pecaminoso? Não é pecaminoso. Eu acho que você se projetar é mais do que, sabe, louvável. Você quer sair daquela situação, você quer mudar aquilo, você quer, sabe, eu quero sair dessa situação que eu estou vivendo. Ok, mas a Bíblia diz, mas do Senhor a resposta da boca. O que significa isso? Dá uma guardadinha, porque nem tudo aquilo que você tem por lógico, nem tudo aquilo que você tem por natural, humano, normal, eu vou tomar essa posição, nem tudo, atenção todo mundo, nem tudo é vontade de Deus, ou Deus quer que seja daquela maneira. Por que eu estou falando isso? Porque em Gênesis 26, quando Isaac está indo, na lógica dele, indo para o rio Nilo, para se abastecer, para plantar, para se sustentar, no versículo 2 a Bíblia diz, e apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e ele continua, peregrina nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei. O que eu aprendo aqui nessa passagem? Você vê que Deus está desafiando o Isaac numa coisa. Olha para o pastor Marcos você entender isso aqui, que aqui vai ser uma das espinhas dorsais que eu vou pregar hoje. Deus está dizendo, eu quero ser a tua fonte e não o rio Nilo. É isso que quando eu leio aqui, eu digo, Jesus, como é que eu não tinha entendido isso antes? Era Deus oferecendo para o Isaac um sustento não lógico. Não era um sustento lógico. Ele queria sustentar diferente. Ele queria manter a vida do Isaac ele mesmo. E ele disse, a opção que eu te dou é essa, fica nessa terra. Então você vê, a lógica, todo mundo está indo para lá. Você imagina um grande êxodo. Você imagina um grande êxodo de pessoas indo para o Egito para se sustentar lá. Mas no caso específico, individual, personalíssimo, do Isaac, Deus diz, eu não quero que você vá. E aí eu digo para você nos dias de hoje, para mim e para você, o que eu digo nos dias de hoje? Os dias de hoje nós caímos lá em Salmo capítulo 1, versículo 2, onde diz, Salmo 1, 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O que significa isso? Surgiu uma crise, surgiu uma dificuldade, surgiu um problema, vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia, vamos meditar, tirar bastante tempo, vai lendo. Mas para quê? Para Deus aparecer, irmão.
para Deus aparecer, para Deus falar alguma coisa. Pastor, eu li, não entendi nada. Lê mais um pouco. Medita de dia, medita de noite. Continua meditando. Vai estudando a palavra, vai lendo a Bíblia Sagrada. Daqui a pouco ele vai falar alguma coisa contigo. Ele vai te trazer o entendimento. E quando ele falar contigo, nós caímos no versículo 3, que é o que Deus está querendo fazer com Isaac. Ó. Pois você será uma árvore que vai ser plantada junto ao ribeiro das águas. E aqui que eu queria chegar. A qual dá o seu fruto na estação própria. E cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. O que significa isso? Que essa árvore, que ela foi plantada junto a esse ribeiro das águas, é uma árvore que já não precisa mais depender da chuva, não depende mais do sol, não depende mais dos ventos, não depende, porque ela foi plantada estrategicamente junto ao ribeiro das águas. Ou seja, a fonte dela não é a chuva, a fonte dela não é o vento, ela vai dar o fruto, como diz ali, né? A qual dá o seu fruto na sua estação própria. É como se Deus estivesse falando para Isaac: Isaac, tu vai ser diferente dos outros. Se você me obedecer nisso que eu estou te falando, você vai ter resultados diferentes dos demais que estão na mesma crise que você. Todos vão descer para o Egito. Tudo bem, não é errado, é lógico, né? Vai plantar, vai colher, mas você vai ser diferente. Ou seja, na lógica, tá certo, mas eu não quero agir por lógica. E Deus não quer que eu venha agir por lógica, mas por fé. Quer ver? Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, por exemplo, o que o anjo lhe disse para Maria? Ele disse: Maria, tu vai conceber um filho. Ela disse assim: mas como que isso vai acontecer se eu não conheço homem? Eu não sou casada com ninguém. Ela devia ser uma menina, pessoal, 16, 17 anos, a Maria. E aí quando o anjo Gabriel falou isso para ela, ela tentou entender com a lógica. Ela disse: mas como que vai acontecer isso? Ela disse: não, o Espírito Santo vai se manifestar. Ela aceitou e Jesus nasceu. Jesus não nasceu do meio que todas as crianças nascem. Não foi a mesma maneira. Ela nasceu sem ter vida conjugal com o marido. Você quer ver um outro exemplo? O próprio Zacarias mesmo, quando recebeu a palavra do anjo que ia nascer o João Batista, ele disse: mas como que isso vai acontecer? Como? Ele precisou ficar mudo 9 meses. Mudo, ele perdeu a fala, irmão. Ele perdeu a fala. Iam tentar falar com ele, ele falava só em mímica. Ele perdeu aqui a questão das cordas vocais. Deus tirou dele por 9 meses. Por quê? Porque ele estava tentando entender aquilo que o anjo está querendo fazer na lógica. E quando eu começo a tentar entender as coisas na lógica, é assim que funciona, é assim que as coisas começam a acontecer. Deus não quer isso. E assim por diante. Bom, aí você vê então aqui que Deus então faz esse desafio. Ele está desafiando o Isaac a não ir para o Egito. Mas você sabe que humanamente falando é morte, né? Porque ele vai ficar numa terra onde não tem como plantar e não tem como colher. Mas a Bíblia diz no versículo 6 o seguinte: e assim habitou Isaac em Gerar. Ele obedeceu, ele acabou então permanecendo, como você vê na Bíblia Sagrada, ele acaba permanecendo nessa terra. O que acontece, pessoal? Ele faz uma coisa um pouco não é pior, mas ele faz um negócio mais agressivo ainda. No versículo 12 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor abençoava. Olha que coisa que ele fez. Ele acaba plantando naquela terra. Imagina agora aqui, olha para o pastor. Imagina um monte de gente passando na frente do terreno onde você tem a tua lavoura. Tem um monte de gente passando, indo para o Egito. E as pessoas olham para você e dizem assim: ô Isaac, você não vai descer junto com a gente lá? Vamos lá plantar, depois a gente faz a nossa colheita, a gente volta aqui para a cidade. De novo, agora a gente tem que ir para lá. Não vou ficar por aqui. Como assim você vai ficar por aqui? Vou ficar por aqui. Daqui a pouco está passando mais um grande número de pessoas e ele está plantando. Alguém olha e diz assim: você está fazendo o quê? Estou plantando, mas aqui não tem como. Você imagina o pessoal metendo a enxada no chão assim, levantando pó. Não tem como, aqui não tem água. Aqui não tem água, aqui não choveu, faz tempo que não chove, tem seca, está difícil, está complicado. Não tem como isso aqui se manifestar, não tem como. Você vai ficar aqui mesmo? Eu vou. Eu acho que o pessoal achou que ele era maluco. Ele deve ter passado isso um bom período da vida dele. Porque a Bíblia Sagrada ela diz para nós aqui que ele semeou naquela mesma terra seca, e a Bíblia diz: colheu naquele mesmo ano. Escuta só o que eu vou te falar. Isso é sério. Não foi no mesmo dia, não foi na mesma semana, não foi no mesmo mês. Não foi. Aquilo que Deus fala com você é um processo, pode demorar. E é nesse período que as coisas não aparecem na minha vida e na sua vida, você pode, quem sabe, passar por essa luta dentro de você. Pô, caramba, eu estou obedecendo a Deus e as coisas não estão acontecendo. Porque, como eu disse, foi naquele mesmo ano, não foi naquela semana.
não foi naquele dia que ele plantou, não foi naquele mês. Tá, pastor, mas eu vi o brotinho. Você planta, por exemplo, o trigo, passa algum tempo ali, o broto começa a aparecer. Tá, mas mesmo assim, apareceu, mas apareceu o broto, claro, já é um sinal de milagre, mas ainda não tem o trigo para colher. Então ele passou um bom tempo passando luto, e o pessoal dizendo: olha, rapaz, você fica aquela coisa meio duvidosa, fica aquele negócio que as pessoas ficam olhando para você, mas isso vai vingar mesmo? Isso não pode, tá todo mundo indo para lá, ele tá fora da lógica, ele tá fora de esquadro, ele não tá certo. Você imagina as pessoas vindo. Agora tem uma coisa que me chama bastante atenção também. Quando cresceu toda a colheita e ficou aquele trigal bonito, ou aquele milharal, não sei o que ele plantou, porque não disse o que ele plantou, mas quando na verdade ficou aquele negócio bonito, chique, eu acho que o pessoal deve ter ficado no mínimo intrigado, deve ter olhado assim: mas caramba, como é que ele plantou? Por que eu tenho que ir até o Egito e ele não precisa ir até o Egito? Por que aconteceu na terra dele e na minha terra, que é do lado da terra dele, eu não consegui plantar? Mas choveu por acaso só em cima da terra dele que eu tenho que descer para o Egito? Mas por acaso tem alguma coisa que irriga a terra dele que não irriga a minha terra? Mas que coisa engraçada é essa? O que é esse negócio? Então as pessoas ficavam olhando intrigadas. Como é que era diferente lá onde ele estava? Não pode, mas como é que é tão diferente? Mas a Bíblia diz uma coisa e chama atenção. A Bíblia diz que era porque o Senhor o abençoava. Olha a palavra o. Eu quero que você sublinhe isso na tua Bíblia Sagrada. A palavra o abençoava. Sabe por que diz isso, o abençoava? Porque você nota que Deus não deu palavra para um monte de gente. Deus deu somente a palavra para ele. Então, uma pessoa uma vez me pediu um segredo de ser bem sucedido ou ser diferente dos outros. E sabe o que o pastor Mike sempre fala? A diferença é uma palavra. A diferença é uma mensagem que Deus te dá. Se Deus der uma mensagem para você, eu posso plantar, todo mundo que está aqui pode plantar, não vai dar certo. Mas se Deus der uma palavra para você vai dar certo. E isso que as pessoas elas não conseguem compreender, elas não conseguem entender. Porque Deus deu a mensagem para ele. E Deus falou lá em Gênesis, onde no 26, no versículo 3, você lembra? No versículo 3, o que diz? Volta lá, Jorge, para eles. Gênesis 26, 3, ó. Peregrino nessa terra eu serei contigo, não serei com todo mundo, vou ser contigo e te abençoarei. Então não vou abençoar os outros, vou somente abençoar você, especificamente. Só que eu pergunto, todo mundo sabia disso? Não, só quem sabia disso era o Isaac e Deus. O pessoal ficava intrigado. E aí começou a acontecer um fenômeno. Porque ele começou a ter lavoura, ele começou a crescer, no meio daquela crise, no meio daquela seca. Olha o que diz no versículo 4. Põe para eles na tela. Não, desculpa. Lá o versículo nós estávamos, 13. Põe o 13 para eles na tela, 13. Isso. E engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Eu chamo esse versículo do versículo das escadas. Porque ele engrandeceu, ia se engrandecendo até que ficou muito grande. Então todas as coisas que Deus dá para mim e para você é um processo. É um processo, meu irmão. Não é uma coisa do dia para a noite. Eu não posso saltar etapa. Se eu saltar etapa, vai dar problema. Tanto do dia que ele plantou na terra seca, até que depois que o brotinho apareceu, foi crescendo. Tudo foi um processo. Um processo de luta também, porque o pessoal não acreditava nisso. Porque é uma coisa que foge do nosso raciocínio lógico, irmão. Se você quer vir pela Bíblia Sagrada, se você quer acreditar na Bíblia Sagrada, você não pode esperar em coisas naturais. Você não pode esperar em coisas naturais, normais, humanas e lógicas, porque Deus não trata desse jeito. Você tem que entender que Deus é diferente. Então começou a acontecer algo diferente que não acontecia com os outros. O resultado vem agora. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Não espere aplausos, não espere tapinha nas costas. Você começou a dar certo num lugar onde ninguém deu certo, onde ninguém dá certo, espere inveja. Sério, não estou brincando não, falando sério, você tem que esperar inveja. Você não pode esperar que alguém olhe para você e diga assim: eita, está arrebentando. Não tem isso. Pelo contrário, a pessoa vai olhar para você com o olhar do sonho que ela tinha e que não conseguiu realizar. Isso é inveja. A pessoa vai projetar em você e vai dizer exatamente o seguinte para você: nossa, por que ele não eu? A pessoa vai projetar e vai dizer assim: ó, por que ele consegue e eu não consigo? Por que dá certo para ele não eu e para mim não dá certo? É isso que vai acontecer.
você começou a dar certo em lugares onde as outras pessoas não dão. Você imagina, todo mundo tinha que descer para o Egito, o Isaac tinha que ficar parado. O Isaac não precisava fazer essa viagem para plantar, depois colher e voltar. O Isaac ficava no mesmo lugar, e ali que ele plantava, ali que ele colhia. Isso começou a intrigar a cabeça das pessoas. O pessoal começou a ficar intrigado. E tudo que começa a acontecer muito diferente dos demais, geralmente esse tipo de gente é atacado. Isso é uma coisa instintiva do ser humano. Você sabia disso? Tudo que começa a ficar muito diferente, o que você faz? Você grita, você se assusta, ficou muito diferente, você agride, você ataca. Então foi o que aconteceu, o pessoal começou a invejar ele. Essa inveja é mais ou menos o seguinte: é o demônio não aceitando o crescimento na vida de alguém. Então quando o demônio não aceita o crescimento, ele usa alguém para tentar te atacar. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando eles invejaram? Porque a inveja vai trazer atitudes, vai indicar atitudes, né? E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Por que eles fizeram isso? Me diga. Não, porque eles pensavam que a fonte do Isaac era a água. E qual que era a fonte? Era Deus. Então vão tentar te tirar daquele cargo, porque penso que falando com o teu patrão vão te tirar de lá. Porque eles pensam que o segredo do seu sucesso é o teu patrão. Ou de repente o segredo do teu sucesso é aquela pessoa, ou é aquela coisa. Então vão tentar fazer alguma coisa para te destruir. Porque as pessoas, elas têm a ideia errada. No caso aqui você viu que eles tentaram entulhar os poços, porque eles pensaram, entulhando os poços vai acabar a lavoura do Isaac. Tem até o louvor que diz, né? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Aí olha só, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos, me fazer desistir, não é assim? Então, por que eles estão tentando entapar os poços? Para frustrar os sonhos, para tentar fazer ele desistir, para que aquela lavoura dele morresse. Só que, irmão, o pessoal não entende. A fonte, você decidiu que a tua fonte vai ser Deus. Você decidiu na tua vida que a tua fonte, quem vai te sustentar em crise, quem vai te sustentar é uma palavra que Deus te dá. Você tem que entender isso, e foi isso que ele decidiu. Porque senão ele ia ser lógico como qualquer outra pessoa. Bom, vamos na lógica, então vou descer para o Egito. Mas ele decidiu não viver pela lógica. E quando eu decido não viver pela lógica, essas coisas começam a acontecer. Você começar a engrandecer, vai ficando cada vez mais grande, até ficar muito grande. E as coisas acontecem. Isso aconteceu comigo há 20 e tantos anos atrás. Na lógica, pessoal, eu nunca teria ido fazer a obra de Deus. Nunca teria feito a obra de Deus integralmente, nunca na minha vida. Eu lembro até hoje que eu e minha esposa, a gente estava naquela época namorando. A Catiane já tinha automóvel na época. A gente estava projetando. O apartamento, praticamente, a minha mãe tinha dito já, o apartamento eu vou dar para vocês, não tem problema. Uma grande parte, né? Não todo, mas vou dar para vocês o apartamento. Então a gente estava se projetando. Até que um dia Deus disse, não, quero que tu faça a obra. Eu tentei barganhar com Deus, eu tentei falar um monte de coisa para Deus, mas Deus decidiu que não, que eu fosse fazer a obra integralmente. E não me lembro até hoje. Meu pai disse assim para mim, assim, mas tu vai morar onde? Eu falei, vou morar na igreja. Mas aonde na igreja? Eu falei, atrás do altar. Ele disse, atrás do altar? Como assim? Eu falei, tem um beliche lá que o pessoal mora. Aí disse, mas um beliche onde vai morar? É eu e mais 12 meninos. 12 meninos? Tu vai ganhar quanto? Não sei. Mas onde é que você vai pregar? Não sei. O que você vai comer? Não sei. Você é louco? Se fizeram uma lavagem cerebral, você endoidou, você ficou doido. Você está entendendo que você se lançar em cima de uma palavra que Deus te dá, no começo é loucura, mas depois começa a aparecer a lavoura. Depois a lavoura começa a aparecer porque você plantou na fé. Você não depende mais das circunstâncias, como o Isaac. O Isaac já não dependia mais dos poços. O Isaac não dependia da chuva. O Isaac já não tinha mais a fonte dele, não era o sol, não era a semente, não era a terra. A fonte de Isaac, quem é que era unicamente? Era só Deus. Aquilo ali não podia estar acontecendo se não fosse Deus. É isso que era a fonte do Isaac. E é isso que o pessoal ficou louco. E aí taparam as fontes. Pergunto, deu certo tapar? Não deu. A lavoura dele começou a crescer cada vez mais. Ele tinha mais ovelha, mais vaca, começou a crescer mais ainda. Aí o pessoal disse, caramba, não deu certo. Então não é a fonte dele ou os poços. A água não é a fonte dele. O que eles fizeram? Mudaram de estratégia. Vamos expulsar ele daqui, quer ver?
versículo 16. E disse então Abimeleque. Abimeleque era o prefeito lá desse lugar. Era uma monarquia, então ele era o rei. Então é como se fosse o prefeito. Ele chegou para o Isaac, então é como se o Marquinhos Trade chegasse aqui para mim e dissesse assim, ó, ô Michael, seguinte, vou te mandar embora aqui dessa cidade. É tipo isso. E naquela época era monarquia, o rei, ele podia mandar, ele podia fazer isso, porque aquele lugar era ele que mandava. E ele dizia assim, ó, aparta-te de nós, você tem que sair daqui. Você tem que sair daqui, porque muito mais poderoso tu te tens feito do que nós. O que o rei falou? Ele quis explicar ao rei dizendo o seguinte, olha, ô Isaac, você não pode mais ficar aqui no nosso meio, você ficou muito diferente. Você hoje tem mais gado do que eu, você tem mais ovelha do que eu, você tem mais lavoura do que eu, você ficou mais poderoso do que o rei da cidade, então eu estou te mandando embora. Então isso pode acontecer, te tirarem do lugar onde você está. Ai não, pastor, não me tira daqui, pastor, se tirar daqui, pastor, eu vou morrer. Então a tua fonte é esse lugar, não é mais Deus. Você tem que entender que podem te tirar do lugar onde você está, e podem até conseguir, podem até tirar você desse lugar por perseguição, podem até tirar você desse lugar, mas não porque você não está tendo resultado, ao contrário, você está tendo muito resultado e não pouco. Então foram querer deslocar ele, e o rei tinha autoridade para fazer isso. O que aconteceu no versículo 17? Então Isaac foi-se dali, perdeu o lugar. O pessoal disse, quá, 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 quebrou a cara, porque ele foi parar num buraco, ó, e fez o seu assento num buraco. Quem que é a fonte dele mesmo? Então não depende do lugar, não depende das circunstâncias, nem das condições, nem do clima, não depende de nada. Ele é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e essas águas correm do trono de Deus. Ele tem ajuda extraterrestre. A ajuda dele não vem da terra, a ajuda dele não é do homem. Ele foi lá para um buraco, o vale de Gerar, foi para lá. O que o Isaac fez? E o pessoal devia dar risada. Ei, agora ficamos com a lavoura dele, Olha só o que diz. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram os dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai chamara. E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. Não tem, irmão. O Isaac, ele vai dar certo em qualquer lugar, não tem esse negócio. Você viu na Bíblia Sagrada aqui registrado que você prefere? Plantar, já é um milagre, né? Já é um milagre. Você plantar numa terra que não pode plantar, nascer a lavoura do nada. Agora você não prefere petróleo no meio do deserto? Porque naquela época a água era petróleo, irmão. A água era petróleo. No meio de uma crise, você achar um poço de água. Aí eu vou te falar um negócio, meu irmão. Você viu que ele começou a cavar os mesmos poços que eles entulharam. Para lá, meu irmão. Se aqueles poços ali tivessem água, pensa bem, se aqueles poços tivessem água, aquele pessoal que entulhou os poços, se tivesse água, eles iam entulhar ou pegar água para eles? Tá, então significa que já tinham cavado e não tinha? Mas com Isaac tinha. Quem lembra dos pescadores em Lucas capítulo 5 da pesca maravilhosa? Quem lembra? Eles não pescaram a noite toda? Tá, qual que é o melhor horário da pescaria? Fala para mim. À noite, não é à noite? Tá, não pescaram nada. Aí Jesus diz, mas agora eu vou voltar com vocês lá. Agora vocês vão lá com a minha palavra. Ou até o Simão Pedro diz, Senhor, porque o Senhor está dando uma palavra, porque o Senhor está dando uma ordem, eu vou. Diz que eles lançaram a rede no mesmo lugar que eles pescaram a noite toda. Acredita até que eles devem ter lançado a rede assim só por lançar. Vamos lançar. Aí eles largaram a rede lá. Meu irmão, daqui a pouco tinha tanto peixe, que eles quase não conseguiram puxar para dentro. O que você aprende com isso? Aquele lugar tinha peixe ou não tinha? Não tinha, irmão, peixe que veio para a rede. É ajuda extraterrestre. Não é da terra. Não é da terra. Não é uma coisa daqui. Não tinha peixe. Eles pescaram a noite toda, não tinha peixe. Quando eles foram com Jesus, os peixes vieram para a rede. Pensa, irmão, pensa. Um dia o profeta disse, tu vai lá e faz um pequeno bolo para mim e depois para o teu filho. Mas não dá, profeta, só tem mais um pouquinho. Vai lá, moça, não tenha medo. Vai lá, escuta o que eu estou te falando. Deus me deu uma palavra que tinha uma viúva que me sustentar. Mas não pode ser eu. Como assim que se eu vou te sustentar? Vai lá, mocinha, vai, obedece o profeta, vai, queridinha. Ela foi lá e fez.
Aí ela fez o bolo e disse: e agora o que eu faço? Vai lá, faz agora o bolo que você disse que ia fazer pro teu filho. Foi lá, não parava mais de sair, meu irmão. Não parava mais de sair azeite, não parava mais de sair farinha. Durante 2 anos e meio, quase 3 anos, eles se alimentaram só daquela farinha, daquele azeite, sem parar. Deu mais que uma lavoura dentro de uma botija. Isso é ajuda extraterrestre. Isso não é ajuda da terra, irmão. Isso não é coisa daqui. Isso não é coisa da lógica. Isso não é coisa do homem. Isso não é coisa do homem. E aí você diz: pastor, como é que acontece isso? Quando Deus te dá uma palavra. Quando Deus ele se revela a você e você obedece, é isso que acontece. Então o poço deu certo. Só que aí aconteceu o seguinte, e agora é revelador. Atenção que agora é uma palavra até que Deus deu individualmente para mim também. Versículo 19 diz assim, próximo. Não, 19, é 20. Não, 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água ela é nossa. Por isso chamou o seu nome de Ezeque, porque contenderam com ele. Perdeu o primeiro poço. Deu briga, perdeu o primeiro poço. O que aconteceu? E foi lá e cavaram outro poço. Também brigaram com ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna, que significa inimizade. Perdeu o primeiro por contenda, perdeu o segundo pela inimizade. Só que olha o que aconteceu. E partiu dali e cavou outro poço. Mas não brigaram sobre esse, eles não brigaram. E por isso chamou o seu nome de Reobote, que significa: agora o Senhor nos alargou, o Senhor, e crescemos nessa terra. Pode de vez em quando você perdeu o primeiro, pode você perder o segundo, mas o terceiro Deus vai alargar esse caminho. Perdeu o primeiro, briga. Perdeu o segundo, contenda. Mas o terceiro vai ser em paz, vai ser na bênção de Deus. Grava isso. Fala comigo bem alto. Reobote. Mais uma vez. Agora o Senhor alargou e nós crescemos nessa terra. Nessa terra onde teve briga. Nessa terra onde teve contenda. Nessa terra onde teve inimizade. Pois é aqui que eu vou crescer. Porque a bênção está na cabeça do Isaac. A bênção está na cabeça daquele homem. Você viu que está aqui registrado na Bíblia Sagrada? Você até pode perder algumas coisas. Te tiro da terra, toma o teu poço, te expulso daquele lugar, toma a tua lavoura. Mas no final, sabe o que vai acabar acontecendo? Deus apareceu de novo para ele. E Deus apareceu de novo e firma o contrato agora com o Isaac. Contrato, pastor? Quando Deus fala contigo, Ele fez um contrato com você. E não é você que procurou Deus para pedir ajuda, foi Ele que procurou você para fazer um contrato contigo. E diz assim no versículo 23, é forte. Depois que ele tinha perdido 2 vezes e o terceiro, ele disse: não vou mais nem atrás desse cara, eu vou te mostrar por quê. E subiu dali para Berseba, e olha o que aconteceu. E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo, não sou com mais ninguém, mas com você eu sou. Perdeu 1, perdeu 2, perdeu, mas o terceiro alargou. Ninguém mais vai te atacar agora. Ninguém vai te atacar. Te expulsaram daquele lugar? Te expulsaram. Tomaram a tua lavoura? Tomaram a tua lavoura. Você vai ver o que vai acontecer agora. Só que ele fala uma coisa para ele assim, não temas. Isso aqui mexeu sempre comigo, esse negócio do não temas. Por que Deus foi falar para o Isaac, depois que tudo ele conseguiu passar por toda essa situação, pelo vale e tal, essas brigas, contenda, inimizade, esse negócio. Depois que ele passou, por que Deus disse assim, não temas? Porque no versículo 26, olha quem vai aparecer para ele, E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alçate, seu amigo Ficol, príncipe do seu exército. Opa! Isso aqui é para botar um pouco de medo. Diz que esse Abimeleque, que era o rei que tinha expulsado ele dessa cidade, foi com o exército, ou com o príncipe do exército. Ou seja, tinha exército naquela cidade. Tinha soldados, tinham combatentes, tinham valentes, e ele foi lá. E era para tentar colocar um medo no coração do Isaac. Mas agora você vai gostar. O Isaac foi bem macho. Eu gosto de gente assim que é macho. Ele falou assim, por que você veio até mim? Chegou para o Abimeleque. Você veio fazer o que aqui? Pois vocês me odeiam, vocês até me tiraram do lugar onde eu estava, me enviastes de vós, vocês me expulsaram desse lugar. O que você veio fazer agora? E agora, irmão? Quem quer profecia, levanta a mão aqui. Você quer profecia? Então vou te dar. Ele disse assim, havemos visto na verdade que o Senhor é com a terra. É com a terra? É com a lavoura. É com a tua semente. É com o clima. É com o rio Nilo. Não, ele é com quem? As pessoas vão demorar um tempo, mas vão perceber que Deus é contigo.
Vai demorar um tempo, mas as pessoas que um dia fizeram maldade para você vão perceber que Deus é contigo. Você vê o cara que mandou ele embora, o cara que te expulsou ele, acabou de chegando e diz assim, ó, eu vi, demorou, mas eu vi. E você sabe que o último poço foi interessante, o último poço foi demais, porque ele tinha perdido já 2 poços que ele mesmo cavou, e no terceiro a Bíblia diz, Reobote, agora o Senhor me alargou e tal, porque não vieram mais até ele para atacar. No primeiro vieram, na terceira vez, você sabe o que eu imagino mais ou menos que aconteceu? Quem quer saber o que eu imagino? Alguém disse, ô rei Abimeleque, ele cavou mais um poço, vamos lá. Não, dessa vez não vai. Mas por que não vai? Para. Ele desistiu? Não, ele não desistiu. Tá, o que aconteceu com a lavoura que a gente tomou dele? Morreu. O que aconteceu com os poços que a gente pegou dele? A água acabou. Tá, mas agora ele conseguiu mais um, vamos lá tomar esse agora. Não adianta. Não adianta vocês tomar o que é dele, porque a bênção está com ele. Não adianta tomar o que é dele. Não adianta. Ele vai levantar de novo. Ele vai levantar de novo. E de novo. E nunca vai acabar, porque Deus é com ele. Aí o pessoal, em vez de tomar o poço, ou de tomar a lavoura, ou seja lá o que for, diz assim, ó, pelo que haja uma aliança, eles disseram, né? Um juramento, um pacto entre nós e ti, e façamos um concerto contigo, não mais com as tuas terras, porque se nós estivermos perto de ti, seremos abençoados também. Pode demorar, irmão. No começo você é uma pessoa improvável. No começo você é uma pessoa que não dá muito crédito. Quando você faz certas coisas pela fé, acha que você é maluco, você é até meio doido, você tem um problema na cabeça, você vai ser mal visto. Mas com o passar do tempo, vão ver que Deus é contigo. E fizeram uma aliança com ele. No versículo próximo diz aí, ó, que não nos faças mal. Então, por que eles vieram com o exército? Porque estavam com medo do Isaac. Eles não vieram com o príncipe do exército para afrontar a guerra. Não, eles vieram porque estavam com medo, ó. Não nos faças mal, como nós também não te temos tocado, e como nós só te fizemos o bem. Mentirosos, né? Mentirosos. E te deixamos ir em paz. Eles deixaram ele em paz? Quem mandou eles embora? Quem mandou? Não foi eles? Né? Mas ó, nós te deixamos ir em paz, mas agora tu és bendito do Senhor. Pode demorar isso aqui, mas vai chegar a hora. Tiraram 1, tiraram 2, mas Reobote não vão segurar. Não, eles podem tirar quando tem contenda, eles podem tirar quando tem inimizade, mas quando tudo mudar, nossa estrutura mudar, quando a gente mudar, ninguém segura Reobote. Aplauda bem forte ao Senhor, tá bom? Obrigado, Jesus. Dá uma glória a Deus aí. Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Quem entendeu o que veio de cima? A nossa ajuda, pessoal, não é da terra, a nossa ajuda é extraterrestre. A nossa ajuda, ela vem de cima. A nossa fonte não é nossa, a fonte, ela é do Senhor. Quem quer ser sustentado pelo Senhor? Amém? Não esquece disso, irmão. Hoje eu vou orar junto com a minha esposa aqui. A gente vai fazer uma oração em nome de Jesus. E hoje a gente vai abençoar você aqui nessa tarde. E eu vou orar, minha esposa vai orar um pouquinho, ela vai voltar para mim em nome de Jesus, a gente vai continuar orando. Fecha os teus olhos, todos se coloquem em pé, levante as mãos, porque o diabo não vai conseguir segurar a gente. O demônio não vai conseguir nos segurar. O diabo é um derrotado, é um fracassado. Nós recebemos uma orientação do alto, nós recebemos uma orientação que vem de cima. E quando nós estamos naquela palavra que Deus nos concedeu, pode demorar um pouco, é um processo. O que você planta, muitas vezes você não colhe naquele mês, você não colhe naquela semana, você não colhe naquele dia. Pode passar um ano, mas vem a colheita. É um processo. Deus engrandeceu e engrandecendo, e vai deixar você muito grande, mais do que você possa imaginar. Mas mesmo assim ainda vai ter desconfiança. Vão tentar entulhar as tuas fontes naturais, vão tentar tapar as tuas fontes, as pessoas vão tentar de alguma maneira ou de outra te arrancar desse lugar. Mas o lugar não é o X da questão. Nós sabemos, Deus, que não é o lugar, não é a semente, não é a condição, não são as circunstâncias. Quando eu faço Deus a minha fonte,
E eu preciso entender que Deus, Ele quer ser a minha fonte. Eu quero ser aquela árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que eu fizer vai prosperar. Aonde eu enfiar a mão vai dar certo. Podem tirar uma, podem tirar duas, mas não vão tirar o terceiro. Tira um, tira dois, mas o terceiro não vai tirar. Não vai tirar. Pode ter sido Ezequiel, briga. Pode ter sido Sitna, inimizade. Mas você grita bem alto comigo: Reobote. Deus vai alargar a gente aqui. Deus vai alargar a gente aqui. Aleluia, levante as mãos aos céus. Deribi canta rabalaba churi canta rebalama que torimi canta labas. Dirialamai que churi canta rabalabe churi biqueta rabalai. Aleluia, o Senhor é poderoso. Aleluia. Deus, usa agora, meu Deus, a tua serva, abençoa esse povo, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor Deus, nós cremos, Pai. O Senhor é poderoso, Pai, para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Pai. Nós sabemos que ninguém, Pai, o diabo não vai poder, Pai, frustrar os sonhos de Deus, não vai poder frustrar a palavra que Deus nos deu. Por isso nós estamos aqui, Pai, firmes, constantes, abundantes, Pai, crendo naquilo que o Senhor nos prometeu, crendo que a Tua palavra, Senhor, é a única e verdadeira, que a Tua palavra é mais poderosa, Senhor. Nós não vamos aceitar essa artimanha do diabo, essa coisa que o diabo tem falado aos nossos ouvidos, que não vai dar certo, que não vai funcionar, que somos derrotados. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, porque tudo aquilo, Pai, cada palavra que o Senhor nos deu, que falou no nosso coração, tudo aquilo, Pai, nós vamos viver para se cumprir cada uma dessas palavras, Pai. Nós cremos na bênção completa, Pai. Eu te peço, Pai, a bênção, Senhor, venha se concretizar na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. A vitória já é certa, Pai. Nós só temos que permanecer, Pai, porque os teus sonhos não vão ser frustrados, Pai. Nós vamos frustrar tudo aquilo que o diabo tentou, mas a tua palavra, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é verdadeiro, Pai, que o Senhor não volta atrás, Pai. O Senhor não volta, nenhuma palavra, Pai, que o Senhor nos deu vai deixar de se cumprir. Por isso, Pai, nós te agradecemos, Pai, unimos a nossa fé, Pai, crendo que já recebemos em nome de Jesus. Levante as tuas mãos aos céus e declare: o meu Deus nunca vai falhar. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Oh glória, minha vez. Minha sorte Ele mudará. Se prepara, se prepara. Ele mudará diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca Você da tem. promessa. Igual Isaac, nós temos a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Ele me Vamos. fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Quem vai apagar? Mas quem vai apagar? O selo que há em mim. O selo que há em mim. A marca da promessa. A marca da promessa que Ele me fez. Que Ele me fez. E quem vai impedir? Quem vai me impedir? Se decidido estou. Se decidido estou. Pois quem me prometeu? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Aleluia. Levante as mãos aos céus. Canta, canta, igreja. Vai, igreja, vai, igreja. Nunca vai, igreja. Eu sei. Canta, igreja. Mais alto. Minha sorte Ele mudará. Ele mudará diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos. Eu profetizo agora na sua vida em nome de Jesus Cristo. Abimeleque vai enxergar que Deus é contigo. As pessoas vão duvidar no início, vai demorar um tempo, é um processo, é um momento. As pessoas vão duvidar da tua colheita, as pessoas vão duvidar do teu crescimento, vão te atacar, vão invejar você, vão te expulsar de alguns lugares, vão tomar aquilo que é teu. Mas no final de tudo, você se levantou de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo você se levantou, e você está aqui nessa igreja hoje, e vai continuar de pé, e vai continuar de pé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus é com a gente. Deus não é com todos, mas com a gente Ele é.
E hoje Deus veio confirmar o pacto que Ele fez com você há muito tempo atrás, e dizendo: eu fiz uma aliança contigo e eu te abençoo. O diabo tirou isso, tirou aquilo, te expulsou daqui, te expulsou de lá, mas eu estou te levantando de novo. Grita bem alto comigo: Reobote. Deus me fez crescer e alargou o meu caminho na terra da minha aflição. Aplauda bem forte ao Senhor. A vitória é nossa. O mais forte que você pode é esse Deus que revela a palavra dele. Uau! Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,